seja bem-vindo a mais um Se Liga na Educação de Ciências. Eu sou o Bruno Galvão, o professor de Ciências de você, aluno do 7º ano do Ensino Fundamental. E vou falar sobre tecnologia. Mais especificamente, vamos falar da tecnologia relacionada a algumas atividades humanas. Quais são os principais objetivos desta aula? Permitir que você, aluno, possa compreender a importância das inovações tecnológicas para a sociedade e permitir que você também entenda os benefícios e os prejuízos das tecnologias para o meio ambiente de uma maneira geral. Então, esses são os principais objetivos desta aula e espero que você possa compreender a importância da tecnologia. Quando eu digo importância, eu estou falando tanto dos aspectos positivos quanto negativos. Primeiramente, tecnologia e agricultura. O plantio, o cultivo e a colheita do que foi plantado, de grandes lavouras, elas vão depender de diversas máquinas e também de compostos sintéticos. Então não tem como você produzir alimento para uma população gigante que nós temos no mundo hoje, mais de 7 bilhões de pessoas, se você não tiver um sistema de produção eficiente. E daí entra a tecnologia, com tratores, com arados puxados por máquinas. Então você precisa também de componentes sintéticos, substâncias sintéticas que ajudam a evitar pragas na sua plantação. Você precisa de tecnologia para que você tenha uma produção eficiente para poder distribuir esse alimento para uma população grande como nós temos no mundo atualmente. Quais seriam os pontos positivos, então, dessa tecnologia na agricultura? Primeiramente aqui, aumento na produção de alimentos, como eu disse, temos uma população cada vez maior, portanto, temos que ter capacidade de aumentar a produção de alimentos. Como consequência do aumento da produção de alimentos, nós aumentamos também o acesso às pessoas a esses alimentos. Quanto mais alimento você produz, mais você aumenta o acesso das pessoas a esses alimentos. E também a maior durabilidade dos alimentos. Quando eu falo em durabilidade, eu estou falando aqui dos produtos, das substâncias que são usadas para proteger aquela plantação de pragas, para conservar aquela plantação por mais tempo. Agora, existem apenas pontos positivos quando nós falamos da tecnologia na agricultura? É importante saber que tecnologia é muito importante em todos os setores que ela é aplicada, mas é importante também saber que a tecnologia pode afetar negativamente a agricultura neste caso. Vamos ver alguns pontos negativos da tecnologia na agricultura. Bom, primeiro que você vai ter a produção de alimentos processados que vão interferir na qualidade de vida. E o outro ponto é que fertilizantes e defensivos agrícolas trazem prejuízos ao meio ambiente. Quando eu falo de alimentos processados, eu estou falando de um alimento que sofreu interferência do homem ou porque ele incluiu ali certas substâncias, certos conservantes, que muitas vezes são prejudiciais à saúde do ser humano. Um alimento que não fosse processado seria um alimento natural. Você plantou ali, não acrescentou nenhum agrotóxico, nada. O máximo que você pode ter feito nele é picado para distribuir. E, enfim, esse alimento ele não é considerado um alimento processado. Em geral, nós nos alimentamos de alimentos processados. Basta você entrar no supermercado e ver. Está tudo embalado. Você consegue achar alguma coisa no supermercado que não esteja embalada? É caixinha para cá, caixinha para lá, enlatados e tudo normalmente contendo conservantes. E isso, inclusive, vai modificar a qualidade de vida do ser humano por causa dessas substâncias que muitas vezes podem ser tóxicas também. E a questão do uso dos fertilizantes e defensivos agrícolas está diretamente relacionada com a contaminação do solo, principalmente quando usado em grande quantidade. Os fertilizantes, eles servem para proporcionar à planta um crescimento mais rápido, enquanto os defensivos agrícolas, eles são os agrotóxicos, por exemplo, que vão
evitar certas pragas ali na plantação. Só que esses agrotóxicos e esses fertilizantes, eles não vão cair só em cima da planta, eles vão entrar no solo, vão contaminar o solo e, à medida que eles vão se aprofundando no solo, eles podem, inclusive, alcançar a água subterrânea e depois até parar nos rios, contaminando a água subterrânea, contaminando os rios e fazendo mal, então, ali para aquele meio ambiente. Agora, eu vou ficar aqui falando ponto positivo e ponto negativo só? Não. A questão é nós pensarmos aqui, existe algum tipo de solução para que nós possamos lidar com a tecnologia de uma forma que o ambiente seja menos prejudicado, que a nossa saúde seja menos prejudicada? Vamos ver aqui um ponto aqui de solução. As técnicas de manejo do solo e da agricultura, técnicas que têm sido utilizadas recentemente, evitando o uso de agrotóxicos, evitando o uso de certos fertilizantes, e como, por exemplo, também a técnica de plantio direto, o de rotação de culturas, que é o contrário de quando você planta uma coisa só, você rotar as culturas, fazer essa rotação, cada vez você planta um tipo de vegetal diferente. E outras técnicas agroecológicas vão ajudar, né, a diminuir os problemas ambientais. Então, existem técnicas, existem organismos governamentais e não governamentais que têm trabalhado no desenvolvimento de técnicas de plantio, de cultivo, técnicas que evitam as queimadas, que substituem as queimadas para fazer o plantio, técnicas na construção de fertilizantes orgânicos, ou seja, que não são sintéticos, não são feitos em indústrias, fazendo misturas químicas que às vezes podem ser prejudiciais à nossa saúde. E nós temos hoje em dia aí também muitos lugares que se propõem a vender o que eles chamam de produtos orgânicos, né? A verdade mesmo é que todo produto que nós alimentamos, qualquer planta, seja uma fruta, seja uma couve, uma alface, são orgânicos, porque são matéria orgânica. Quando a gente pensa em matéria orgânica, a gente está falando de ser vivo. Mas o que eles estão chamando de produtos orgânicos são produtos que não levam agrotóxicos, são produtos que não levam fertilizantes sintéticos. É uma opção interessante. Falamos então um pouco de tecnologia e agricultura, vamos falar agora um pouco de tecnologia e indústria. Bom, as indústrias ganharam impulso a partir do uso de máquinas a vapor, lá na Revolução Industrial. As máquinas a vapor marcaram o início da Revolução Industrial. E em seguida pelo uso de petróleo e eletricidade, que marcou também o que foi chamado de Segunda Revolução Industrial. Então, o ponto de partida do desenvolvimento das indústrias foi basicamente a construção das máquinas a vapor, que substituiu o trabalho manual. Por um lado, esse advento da indústria aumentou muito a capacidade de produção dos materiais de utilidade humana em todos os setores. Agora, quais seriam os pontos positivos? Vou destacar aqui alguns pontos positivos da tecnologia usada na indústria. Com relação à primeira revolução industrial, permitiu o transporte rápido a longas distâncias, lembrando aqui do trem movido a vapor e do navio movido a vapor. Já a segunda revolução industrial permitiu a invenção de aparelhos elétricos e o uso de combustíveis fósseis. Lembrando que a segunda revolução industrial está relacionada ao uso da eletricidade e do petróleo. Então, são dois pontos positivos que não podemos negar a importância desse desenvolvimento das indústrias, mas estão relacionados diretamente com o que nós chamamos de revolução industrial. Tem mais alguns pontos positivos, vem cá. A terceira revolução industrial, que é considerado aí por alguns aí que existe a terceira revolução, lá por volta da década de 70, né, 1970 para cima, ela proporcionou a automação parcial das indústrias, né? Automação, a gente pode pensar em automatização, né? E atualmente nós temos a aplicação da tecnologia da informação e comunicação na indústria. E o fato de colocar a informação, a comunicação na indústria tornou os processos
muito rápidos e a transferência de conhecimento e a comunicação de uma indústria com a outra, com uma sede de uma indústria com a outra, isso tudo proporcionou uma grande velocidade aí do desenvolvimento das indústrias e na produção e na eficiência delas. Obviamente, mais uma vez, não temos só pontos positivos. Que pontos negativos? Quais pontos negativos nós temos aqui? A queima de combustíveis fósseis, trouxe o aquecimento global. Toda vez que você tem queima, pensou em queima, pense imediatamente em produção de gás carbônico, que nós sabemos que é o grande vilão aí do aquecimento global. Bem como danos ao meio ambiente e à saúde humana. Então, esse aquecimento global, ele está relacionado com essa produção de gás carbônico e outros gases também que não são benéficos para a nossa saúde, o que tem causado, inclusive, aumento no número de casos de bronquites, asma e doenças respiratórias. E no caso do meio ambiente, nós sabemos aí, nós podemos citar o próprio aquecimento global, que essa mudança de temperatura, por exemplo, tem derretido geleiras aí nos polos do planeta. O desenvolvimento da indústria também gerou a substituição de mão de obra humana por máquinas. Então, você tinha muitos empregados ali fazendo, por exemplo, ali na indústria têxtil, que marcou muito a primeira revolução industrial. Ali produzindo os tecidos e tal. Quando você fez o tear, quando você construiu essa máquina de produzir o tecido, então ficou muito eficiente. Então você não precisa mais daquela mão de obra. Existe um contraponto aqui. À medida que a tecnologia evolui, algumas profissões deixam de existir. E algumas pessoas, ou muitas pessoas, perdem emprego. Por outro lado também, algumas profissões são criadas. Por exemplo, quando foi criada a luz elétrica e começou-se a iluminar as grandes cidades com luz elétrica, uma profissão deixou de existir. Existia aquela pessoa que ia lá à noite, por exemplo, lá na cidade de Paris, lá na França, ele ia lá nas ruas principais e saía acendendo as lamparinas, Então, ao invés de ter o cara da CEMIG, tinha um cara lá que acendia as lamparinas e era a função dele. Quando se inventou a energia elétrica, podia ser ligado de longe, então esse cargo deixou de existir. E aí você teve que criar novos cargos. Então você tem agora pessoas tomando conta dessa companhia elétrica e aí você precisa de pessoas para monitorar, para dar manutenção. Então são dois pontos aí a serem considerados. O fato é que, à medida que a tecnologia evolui, as pessoas que perdem emprego, muitas vezes elas já estão numa idade que para elas é um pouco mais difícil acompanhar a tecnologia. Por quê? As profissões novas que surgem exigem também especialização. A pessoa tem um curso técnico, a pessoa tem um conhecimento maior. E aí você tem um problema para aquelas profissões que vão sendo deixadas. Bom, falamos então de tecnologia e agricultura, tecnologia e indústria. Vamos falar da tecnologia e transporte. Obviamente que o transporte está ligado à indústria também, uma vez que os transportes são construídos em indústrias. Mas vamos dar aqui um foco aqui na questão do deslocamento humano e do deslocamento de cargas. Conforme o tempo passou, então, as nossas necessidades mudaram e as formas de transporte também evoluíram. Então, por exemplo, quando eu tinha citado o trem e o navio passou a ser movido a vapor. E mais para frente, usando o combustível fóssil, que é o caso de petróleo, e esses trens e navios começaram a ser substituídos por trens e navios que passaram a usar combustíveis fósseis. Quais são os pontos positivos da tecnologia no transporte? A velocidade permitiu ao homem chegar cada vez mais longe em menos tempo. Não só o homem, mas as cargas que são transportadas também. Isso em todos os meios de transporte, marítimos, terrestres e aéreos. Possibilitou ainda que o homem saísse da atmosfera terrestre, e chegasse à Lua, um feito maravilhoso. Há quem não acredite, mas sim, o homem chegou à Lua, nós temos tecnologia suficiente para isso e nossos planos aí estão para chegar em Marte. Espero que nossa geração assista isso. Enfim, chegar à Lua, isso é demais, A primeira vez que o homem consegue sair da atmosfera terrestre, isso
isso foi um boom no desenvolvimento tecnológico, o conhecimento, conseguir olhar do lado de fora da atmosfera terrestre com melhor precisão, o desenvolvimento dos próprios foguetes. Isso tudo foi assim uma coisa espetacular, além do uso de aviões, né, aviões modernos. Tudo isso contribuiu fortemente para o desenvolvimento do ser humano, principalmente no quesito de transporte de cargas materiais. Obviamente, temos pontos negativos aqui também. Bom, a maioria dos transportes utilizam energia de queima de combustíveis fósseis, causando danos ao ambiente. E a ida do homem ao espaço criou uma coisa, olha só onde que o homem foi criar lixo. Criou lixo espacial. Nós temos milhares de restos de foguetes, de satélites, peças metálicas, lascas de tintas, tudo circulando no planeta Terra. Milhares. Então, cada vez que o homem ele desenvolve mais, ele também costuma criar um problema atrás. E no caso da ida do homem ao espaço, criou o lixo espacial. Se não bastasse termos o lixo aqui acumulado, danificando o solo muitas vezes quando a gente despeja em um lugar errado, agora temos também lixo espacial. E o fato dos transportes usarem, em geral, combustíveis fósseis, né? Então, isso é um problema sério. Nós já falamos que a queima de combustíveis, pensou em queima, pensou gás carbônico, pensou excesso de gás carbônico, pensou aquecimento global, pense que está alterando a vida de todos os seres vivos da Terra. Tem que ter solução também? Tem que ter solução. Por que não a tecnologia ela pode caminhar com alguma consciência de forma a diminuir os impactos ou até acabar com esses impactos à medida que a tecnologia evolui? Por que não? Uma solução é o uso de energia limpa e renovável. Nos transportes, vai ser fundamental para esse desenvolvimento sustentável do transporte. Então, nós temos, por exemplo, a gasolina, que é um derivado do petróleo, nós temos o álcool é derivado da cana. A cana você pode replantar. Teoricamente, o álcool ele é um combustível menos danoso para o ambiente. Nós temos hoje em dia aí algumas tecnologias de carro movido a hidrogênio, até carro movido a eletricidade. Então, novas tecnologias estão sendo aí desenvolvidas e realmente a nossa esperança, né, pelo menos a esperança que eu tenho é que essas tecnologias venham a ficar prontas e bem distribuídas rapidamente, porque logo que essas tecnologias são construídas, primeiro a gente enfrenta um grande problema, porque os protótipos e as primeiras peças são caras, o acesso é limitado e à medida que a tecnologia vai aumentando, aí esse acesso começa a ser facilitado ao longo dos anos. Diga-se de passagem, o celular, que antigamente só rico podia ter celular, hoje em dia todo mundo tem celular. Demora um tempo, mas chega lá. Então, foi isso que eu queria falar com vocês hoje. Nós vimos aí sobre o impacto da tecnologia na agricultura, o impacto da tecnologia na indústria e no transporte. Lembrando que então nós vimos a importância da tecnologia e volto a repetir para finalizar. Quando eu falo importância de alguma coisa, é importante também, aí eu repetindo a palavra importância, é importante pensarmos o seguinte, quando eu digo que algo é importante, quer dizer que aquilo interfere no que estamos analisando. Se algo é importante na vida do ser humano, é porque interfere com a vida do ser humano. Nós temos o costume de achar que importante é porque é bom. Não. Se algo for muito ruim para a minha vida, eu tenho que pensar que é importante. Por quê? É importante eu tomar cuidado com aquilo. Se algo é muito bom, é importante para a minha vida. Por quê? Porque eu tenho que buscar aquilo. Importante pode ser ruim ou bom. É necessário entender que importante é aquilo que afeta muito. Aqui algumas referências bibliográficas, caso você queira aprofundar no assunto. É isso que eu queria falar com você hoje. Desejo a você bons estudos.